Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Já que hoje é sexta-feira, no programa de hoje, nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o profissional de Educação Física, Gustavo Lira Júnior, o nosso convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Dia 1º foi o dia do profissional de Educação Física. Ele é educador físico e também personal. Vamos tratar de alguns temas importantes aqui para que você fique conscientizado sobre o que é importante fazer, o que deve ser evitado quando se pensa em atividade física. Então, acompanhe essa entrevista conosco, porque sem dúvida será bastante esclarecedora. E também quero lembrar a você que nos acompanha, né? Na próxima segunda-feira vem aí, né? Estamos aí chegando nesse feriadão, vem aí o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. E nós paramos e pensamos, fazemos uma reflexão, né, sobre que independência temos cada um de nós? Qual é a verdadeira independência que o Brasil precisa ter no dia 7 de setembro? Né? A reflexão que a gente traz aqui, porque na hora que se fala da independência, né, será que realmente nós estamos todos independentes ou não? Independentes de quê? Independentes do Estado, nação muito maior, grande fonte geradora de emprego e de renda, quando deveriam ser, em boa parte, as empresas que dariam sustentação ao próprio Estado brasileiro através dos impostos arrecadados. Então a gente para e pensa e vê que há muito que se ajustar no nosso país. Ainda há uma quantidade exacerbada de cargos públicos, de cargos comissionados em todo o país, e isso, na verdade, gera, sim, não uma independência, mas uma dependência dessa grande mãe Estado que acaba abarcando tudo e utilizando e gastando, empregando mal, quando não é desviado por corrupção, os recursos arrecadados pelos impostos pagos por todos nós brasileiros. Fica essa reflexão no ar, né? Será que o que é que nós temos a comemorar em termos de independência no próximo dia 7 de setembro, que será na próxima segunda-feira, né? Algumas coisas dá motivo até de chorar, mas na verdade também temos o que comemorar, né? Um Brasil que, apesar de tudo que tem passado, problemas na economia, problemas de corrupção que estão sendo investigados, muita gente sendo punida, apesar de tudo, o Brasil tem sido passado a limpo. E isso, pelo menos, é uma fonte animadora, apesar de tanta notícia negativa que a gente observa no dia a dia. Mas fica, de fato, essa reflexão, porque, apesar de tudo, a nossa democracia tem se fortalecido cada vez mais. As instituições, mesmo conturbadas, abaladas, com tanta pancada que recebe de todos os lados, né, com investigação e tudo isso que acontece, pelo menos estão escapando ilesas e cada um está cumprindo com o seu papel. Mas cada um de nós, cidadãs do Estado do Rio Grande do Norte, brasileiros e brasileiras, devemos, de fato, parar e pensar. Somos realmente independentes na hora de votar, na hora de escolher nossos representantes? Ou estamos fazendo isso por algum interesse, alguma conveniência momentânea, tão passageira, que depois traz reflexos negativos no futuro bem próximo para todos nós? Então, depois dessa reflexão, nós encerramos aqui esse primeiro comentário de hoje, né, para que você pense e reflita na próxima segunda-feira, que é o dia 7 de setembro. Não deixe de ser apenas um feriado onde a turma vai relaxar nas praias e esquece qual é o verdadeiro sentido deste 7 de setembro, né? O que cada um de nós está fazendo pela independência real, de fato, do nosso Brasil. Mas hoje é sexta-feira, né? E como sexta-feira, sempre trazemos aqui, como eu disse no início, um profissional da área da saúde, e hoje vamos conversar com um profissional de Educação Física, que é o professor Gustavo Lira Júnior, que também é personal trainer. Mas eu quero, antes do intervalo e de chamar essa primeira entrevista, lembrar a você, né, trazer uma reflexão, informação importante na área da saúde. Fique sabendo, meu amigo, minha amiga telespectador do nosso Boa Tarde Cidadão, que só no nosso Brasil, 12 milhões de pessoas têm hipertensão, mas não estão sabendo. Pois é um dado que assusta, é um dado que vem do Ministério da Saúde, que já contabilizou cerca de 30 milhões de brasileiros hipertensos. Pois é, e pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com a promoção imperdível do medidor de pressão Incoterm. Olha só o preço, por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, hein? Medidor de pressão Incoterm, por apenas R$ 99,90. Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas no 3232-3000. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o profissional de Educação Física, personal trainer, professor Gustavo Lira Júnior. Até já.
O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odontosesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odontosesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Aniversário Nordestão a maior promoção é Aniversário Nordestão. Skol Senses, lata 269ml, 2,99. Leve 3, pague 2. Samsung Prime G530 Dual, 10,64,90. Presunto de peru fatiado sadia, quilo, 11,90. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Beba com moderação. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar hoje com o profissional de Educação Física, Gustavo Lira Júnior, né? E você que está nos acompanhando já sabe, hoje é sexta-feira, dia de falar da sua saúde. Então, vamos falar com o professor de Educação Física, que também é personal trainer, sobre o que é importante você fazer, o que não deve fazer nas academias. Tem muita gente fazendo mágica aí, inventando coisa, né? Guiando-se, por exemplo, conversinha de Instagram, de blog, certas coisas que acabam prejudicando a sua própria saúde. Gustavo Lira, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para você e para os telespectadores. Um prazer tê-lo conosco. E nós tivemos no último dia 1º de setembro, iníciozinho do nosso mês, essa semana, o Dia do Profissional da Educação Física. E eu lhe pergunto, o que é que os profissionais da Educação Física têm a comemorar hoje no país, no Rio Grande do Norte? Temos muito a comemorar, tendo em vista os ganhos, o espaço que a gente vem tendo dentro da saúde, a gente tem muito a comemorar. Podemos dizer que a nossa profissão é muito recente. A legalização, a profissionalização do educador físico, do profissional da educação física, é uma coisa muito recente. Então, não podemos ter em vista que é desde que as pessoas se exercitam em academia, fazem esporte, que existe o professor legalizado. Então, somente a partir da legalização é que você pode cobrar que algo vá melhorar. E realmente a gente tem muito a também melhorar. Agora, eu lhe pergunto, as pessoas, existe hoje uma obrigatoriedade, né, legalmente falando, da presença de um profissional de educação física nas academias? Sim, é necessário que seja um responsável técnico e esse tem que ser formado em educação física, registrado no Conselho de Classe, né, que é o CREF, e seja dentro do ambiente de academia ou fora. Recentemente tivemos problemas e ganhou uma grande repercussão nacional, uma pessoa que vinha fazendo atividade ao ar livre, certo, em São Paulo, e sem ter nenhuma formação, orientando, prescrevendo treinos e acompanhando sem ter nenhuma formação na área da educação física. E aí ele foi preso, está respondendo o processo por causa disso. Então, fica realmente a orientação aos alunos, às pessoas que praticam atividade física, que é extremamente necessário, que você busque uma boa orientação, para que você tenha a sua atitude condizente com o seu objetivo,
Tá? O profissional da educação física ele vai justamente lhe direcionar para isso, para que os seus atos, o exercício, os alongamentos, seja qual for a atividade que você está engajado, que ela seja bem direcionada para o seu objetivo e não que você perca tempo e isso lhe leve aos poucos a desistir. Agora, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, o cidadão de maneira geral, eles estão mais conscientizados para a necessidade de você fazer um trabalho orientado por um profissional de educação física ou mesmo por um personal trainer? Então, essa é a parte que ainda é um pouco difícil, que temos um pouco de trabalho maior hoje em dia e a parte que acaba que não podemos comemorar. É sabido que o exercício físico ganhou uma maior repercussão, que hoje em dia ele tem um espaço maior dentro da área da saúde. A gente fugiu um pouquinho daquele modelo médico, onde o tratamento era curativo, não se buscava uma prevenção. Hoje em dia, nós podemos dizer que a educação física, juntamente com a nutrição, são as grandes áreas promotoras da saúde. E acabam ajudando na própria prevenção de problemas e doenças no futuro. Com certeza absoluta. Até mesmo aquelas doenças ditas como genéticas, elas podem ser manifestadas ou não. E aí, quando você faz atividade física orientada, quando você faz uma alimentação saudável, controla o estresse, enfim, tem um estilo de vida saudável, você consegue fazer com que muitas vezes essa doença não se manifeste. A parte daqui a gente não pode comemorar tanto é que hoje em dia com esse advento essa promoção tão grande do exercício físico, acabou que algumas pessoas se veem no direito, mesmo sem ter o conhecimento, e isso a gente entende que é ter passado por uma faculdade de educação física, manter-se atualizado, estar registrado no conselho de classe, vem prescrevendo treinos e vem orientando disfarçadamente como forma de dicas, né? Como uma forma de burlar a lei, solta isso como fosse dicas. E assim, dicas é totalmente diferente de orientação, de prescrição. Quem deve fazer a prescrição de exercício é somente só o educador físico profissional da educação física. Isso nós encontramos diariamente, né, em tantos blogs, às vezes Instagram, de pessoas que acham-se conhecedores de determinado assunto e acabam fazendo uma divulgação daquilo que você deve fazer, né? E no dia a dia das academias, às vezes se observa, porque eu li em tal lugar que deve se proceder um exercício físico dessa forma, ou então se eu comer isso ou aquilo eu vou perder peso, ou vou ganhar peso, ou vou ter mais força na hora de malhar. O que é que acontece? Por ter tido contato com alguns profissionais ruins, que realmente passaram por uma faculdade, que são registrados no conselho de classe, porém, que não fizeram um aproveitamento adequado do seu curso, da sua graduação, que não se atualizam, acabam que não orientam bem essas pessoas. E aí, muitas vezes, essas pessoas leem alguma coisa e acabam tendo uma melhoria. Por quê? Porque a informação que ela leu, por vezes, pequenas vezes, consegue... É uma informação de qualidade, entendeu? Então, o problema não está no profissional de educação física, na profissão educador físico, e sim na orientação ruim, naquele profissional que você buscou e não lhe deu a orientação adequada. Então, realmente, vale a pena você buscar o profissional de educação física, porém de qualidade, que efetivamente ele consiga lhe dar o resultado, e eu friso bem, o resultado sustentável. Vamos citar o emagrecimento. Diversas pessoas conseguem emagrecer, por conta própria até, ou lendo alguma coisa, porém, hoje em dia as orientações científicas, elas falam muito mais em sustentabilidade, em sustentar o emagrecimento, do que propriamente emagrecer. Porque várias pessoas conseguem emagrecer, porém, manter-se magro, manter-se com aquele peso, ou continuar diminuindo, é muito difícil. É uma outra história, né? E, por exemplo, o que é que você pensa a respeito de algumas pessoas que, às vezes, talvez nem precisassem tanto, ou até precisam, mas mesmo assim, ao invés de recorrer a uma alimentação mais saudável, ao invés de recorrer a uma atividade física rigorosa, mais acompanhada por um profissional de educação física, acaba fazendo, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração ou determinadas coisas que tem também seu risco? Entra mais uma vez na questão da sustentabilidade, né?
vão ter as atitudes condizentes com o objetivo. Qual foi o grande problema que uma pessoa teve que levou a ela a buscar uma cirurgia? Ela provavelmente teve um comportamento alimentar ruim, não fez exercício físico orientado, as duas partes, né? E aí ela veio a engordar. Não seria muito mais interessante ela melhorar esse comportamento alimentar e reverter isso do que pegar e fazer uma intervenção cirúrgica, porque é uma grandíssima probabilidade de que essa pessoa retome esse comportamento ruim. São pequenas as pessoas... Se não mudar os hábitos alimentares e também de comportamento em termos de educação física, aí realmente a tendência é que você possa voltar àquele mesmo problema. Acabou tratando o sintoma, né, e não a causa. E tem um aditivo que é a questão de você ficar... Quando você faz atividade física e uma nutrição adequada, você vai melhorar a sua saúde. Já quando se faz uma cirurgia, se corre todos os riscos de uma cirurgia. E falando em riscos também, né, a gente para e pensa que a cada dia está sendo mais, entre aspas, exigido ou mesmo sendo colocado como meta por parte das pessoas aquele corpo perfeito, aquele corpo ideal. E para atingir isso, alguns vão pelo caminho normal, natural, que é o caminho da boa educação física, da atividade física e dão uma boa alimentação. Outros vão pelo caminho de alguns anabolizantes, né, às vezes até genéricos, que tem mais problemas ainda, como também acabam recorrendo a determinados recursos que não são bem saudáveis, digamos assim, né? Ou até treinar excessivamente. Eu quero saber daqui a pouco, depois do intervalo, o que é que você pensa sobre isso e qual a orientação que você dá para essas pessoas que tentam queimar etapas para obter aquele corpo perfeito, ou fazendo aquela velha trapaça, né? Até já. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odontosesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odontosesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, nesta sexta-feira, que é Sexta da Saúde. E hoje estamos conversando com o profissional de Educação Física, que também é personal trainer, Gustavo Lira Júnior, no nosso Boa Tarde, Cidadão, trazendo informação importante para você ficar conscientizado sobre a importância da Educação Física, né, no seu dia a dia para a saúde, para a prevenção, melhoria da qualidade de vida e também o que você deve evitar para não ter problemas no presente e também no futuro. Pergunto a Gustavo, né, sobre, por exemplo, deve ter pessoas nesse momento nos assistindo que, porventura, não tenham condição de pagar uma academia, por exemplo. Então, existem alternativas de atividade física que ela possa fazer em casa ou na rua, que não precise disso, né? É uma questão que eu quero deixar para você responder daqui a pouco, mas eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o que discutimos no bloco anterior, né? A gente sabe que tem muita gente, entre aspas, trapaceando para chegar exatamente àquele corpo perfeito, né? Que parece ser uma ditadura do corpo perfeito que a gente vive hoje, né? Anabolizante, certos suplementos alimentares excessivamente, isso traz danos à saúde. É verdade. Assim como a gente tinha falado no bloco anterior sobre cirurgia plástica,
que é um tratamento sintomático, da mesma forma acontece com os esteroides, acontece com suplementação indevida. É uma forma de tratar um sintoma, tratar um comportamento alimentar ruim, onde a pessoa não corrigiu o que deveria corrigir, que muitas vezes, se ela corrigisse somente só com a alimentação bem orientada por uma nutricionista, ela conseguiria, onde ela conseguiria talvez corrigir com uma boa orientação de um profissional da educação física. E lógico, os resultados viriam num tempo menor, mas no tempo fisiológico, no tempo que seu corpo está pronto para responder. E não numa trapaça, como bem você disse, realmente uma trapaça. Uma trapaça que pode levar a grandes problemas no futuro. E aí vem cânceres, impotência, disfunções do sistema digestório, problemas do sistema nervoso, e aí, enfim, altera completamente todos os nossos sistemas, visto que é um hormônio. E os nossos hormônios são como se fosse nossa comunicação líquida. É como se o nosso organismo se comunica de forma líquida, digamos assim. Então, trapacear vai trazer algum malefício no futuro. Mas vale ficar na boa orientação. E quanto à ditadura da beleza que você falou, com esse advento das redes sociais, as pessoas costumam não olhar o caminho que se trilhou para aquilo. Se o caminho que foi trilhado para conquistar aquela beleza é um caminho realmente válido, não foi um caminho de trapaças, ou se aquela pessoa não foi realmente agraciada por Deus e veio com aquela facilidade maior. Um corpinho melhor, né? Porque tem gente que tem mais facilidade de ganhar peso, de perder peso, de ter um corpo mais torneado, digamos assim, do que outros. Então não adianta, às vezes, você recorrer a certas coisas que são perigosas, né? Você pode pagar um preço muito alto, muito caro, com a sua própria saúde, se você recorrer a algo que não seja natural para tentar chegar naquele corpo perfeito, né? Perfeitamente. Assim como, mesmo fazendo várias cirurgias plásticas, muitas mulheres não vão conseguir o corpo e o rostinho de Gisele Bündchen. Também assim funciona para o nosso corpo em relação ao exercício e à alimentação. Muitos conseguirão com uma facilidade maior aquele corpo que idealiza, mas fica a grande mensagem: tente ser o melhor de você mesmo, consiga o melhor que você puder. Tenha essa consciência de que você está tentando melhorar cada vez mais seus hábitos, mas o comparativo é você com você mesmo e não com essas celebridades aí emergentes. Pois é. Agora, falando um pouquinho sobre o que eu disse no começo desse bloco, que é a situação de, por exemplo, deve ter alguém nos assistindo agora que não pode, no momento, pagar uma academia. Quais são as alternativas para as pessoas terem atividades físicas de uma maneira regular, que seja importante para a sua saúde, com acompanhamento de profissional? Então, desde que o ser humano é ser humano, ele se movimenta. Na realidade do corpo que a gente tem hoje é moldado a partir do que a gente necessitava fazer. Então era cavar, coletar, construir, caçar, tudo isso era necessário, sendo que naquela época das nossas cavernas, onde foi forjado o nosso corpo, o homem tem uma expectativa de vida de 25, 30 anos. Hoje a gente vive muito mais. Então, será que uma atividade física bem orientada não consegue prolongar? E é justamente isso que as pesquisas mostram. Então, assim, fica essa dúvida que as pessoas têm. E cabe às pesquisas a mostrarem o que é de maior valia. Se você não pode realmente pagar uma academia, ter uma boa orientação de um profissional da educação física, fica sempre a orientação de que de 3 a 5 vezes na semana, você se exercitando ali de 30 minutos a 1 hora de um exercício moderado, e aí quando torna o exercício um pouco mais intenso, puxando para 30 minutos, já é de grande valia. Uma caminhada diária, como sempre recomendada pelos médicos também, né? Isso. Sendo que sempre fazendo a ressalva que é extremamente necessário que antes de você começar, você fazer uma avaliação médica, saber como é que está sua saúde em geral, para ver essa liberação. O recomendado hoje em dia é sempre ter o contrabalanço de fazer a atividade cardiovascular, juntamente com a atividade musculoesquelética, que seria a musculação, o treinamento que exige um pouco mais dos músculos. Por quê? Quando se passa a fazer somente a caminhada,
você tem uma tendência de agravar deficiências posturais, alterações posturais que você já tem naturalmente, principalmente se a pessoa tivesse um sobrepeso. Isso vai tender a levar a alterações posturais. Então, a recomendação é que se faça na realidade, a grande papel que seria de orientação deveria ser promovido pelo governo, né? Então, o Estado deveria... Promover alguns momentos, alguns ambientes que coletivamente se treinasse com aquelas pessoas acompanhadas por um profissional de educação física, né? Até nós temos, inclusive, várias academias que são chamadas de academias na terceira idade e também aquelas academias de bairro que pode ser uma alternativa para quem não pode ainda pagar uma academia. Verdade. Deveria existir nessas academias toda uma orientação a partir do profissional da educação física. Para finalizar, nosso tempo está chegando no finzinho mesmo, né? Qual a importância do personal trainer na orientação das atividades físicas? Então, quando se pode ter ao contrário do que a gente estava falando, que é a questão de não poder contar ou contar coletivamente com a orientação, o personal trainer, ele vai conseguir individualizar muito bem a atividade física, o exercício físico, através de uma avaliação constante. Como ele está todo dia, ou pelo menos todas as sessões em que acontecem os treinos, ele consegue constantemente saber como é que está seu condicionamento físico, como é que está a sua evolução em determinados exercícios, através da postura. Ele faz um treinamento específico para aquela pessoa, né? Perfeitamente, que seria o ótimo para todo mundo, realmente. Perfeito. Nosso tempo passou muito rápido, chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação do profissional da educação física, também personal trainer, Gustavo Lira Júnior. Seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, é uma oportunidade extremamente válida de estar levando esclarecimento para a população. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão de hoje. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um excelente final de semana, um excelente feriadão. E até a próxima segunda-feira de volta com Boa Tarde, Cidadão.